Olá pessoal, tudo bem? Bom, sejam bem-vindos a mais um Redcast, o seu podcast de Cybersecurity. Meu nome é Eduardo, CEO aqui da Red Belt Security e junto com o Henrique Lopes, nosso coordenador de SOC e Blue Team, vamos aqui trazer para vocês mais um episódio, dessa vez com assuntos bem interessantes e vamos falar sobre Blue Team, muito mais do que monitoramento de ameaças, né? E como sempre estamos aí acompanhados de ilustres figuras, caras extremamente conhecidos no mercado, com alto nível de conhecimento. Estamos acompanhando dessa vez Denilton Assato, o gerente de Blue Team do Banco BTG Pactual, e Rodolfo Ramos, gerente de segurança da informação e cibernética do Banco BV. Bom, como já é de costume, eu vou pedir para o Denilton e para o Rodolfo se apresentar, falar um pouquinho de onde que vem a história, para o pessoal aí que ainda não os conhece ficar mais familiarizado. Beleza, Eduardo, obrigado aí pelo convite, tá? Bom, como bem já citado, eu sou o Denilton, sou o gestor da área de Blue Team do BTG, tá? Eu tô nesse cargo há mais ou menos uns 4 anos, praticamente 4 anos, e todo o meu background profissional foi voltado para a rede, né? Eu sempre tive um pezinho de segurança lá, mais voltado para network e de uns tempos para cá eu tive a oportunidade de fincar meus pés literalmente em segurança, focar em segurança, e agora eu estou ajudando o BTG a proteger os nossos clientes aí. Então, muito obrigado pelo convite. Maravilha, obrigado você por ter aceito esse convite. Boa. Bom, vamos lá. O meu background também veio de TI, né? Eu comecei ali 2003, 2002 mais ou menos. Acho que nem tinha segurança como era hoje, né? Desse jeito de Blue Team, Red Team, nem existia isso. Então comecei ali mesmo na manutenção de equipamentos, consertar impressora, service desk, call center. Trilhei ali uma jornada na parte de administração de redes, especialista Microsoft, na época de infraestrutura. E veio uma oportunidade, então, para ingressar em uma consultoria de segurança pelos projetos internacionais, né? Na época, eu tinha o inglês e não tinha skill de segurança. A empresa me deu essa oportunidade de falar, putz, a gente te leva ali para esses clientes, para trabalhar esses clientes e te ensina segurança. Então, tudo que eu aprendi foi nessa empresa. Uma característica interessante, lá eu aprendi, na verdade, muita coisa, acho que quase tudo, com uma pessoa lá que tinha uma memória eidética, se não me engano é o nome, eu não lembro direito, mas ele decorava tudo que ele lia. Ele não fez faculdade, não fez nada, e ele era o cara de Red Team dessa área. E foi muito legal, ele me ensinou tudo, ele lia os livros, ele literalmente decorava as palavras do livro, era impressionante, assim, ele gostava de segurança, então foi muito fácil. Hoje ele está em Seattle, na Microsoft, lá trabalhando no Red Team de lá, muito legal, me ensinou tudo. E aí, do ponto de vista técnico, né, acabei migrando ali para coordenar os times de resposta a incidente da Serasa Experian para América Latina. Interessante, né, desses clientes internacionais, visitei vários países diferentes, né, morei 2 anos nos Emirados Árabes, visitei Cazaquistão, Cairo, muita coisa diferente, experiência até profissional, né, como esses caras fazem segurança, foi muito legal. E aí me enveredei aí realmente para essa área de gestão de cibersegurança, né, então todo o skill, background que eu tinha de ataque, usei para defesa, depois montei um CSIRT e fui me enveredando aí por essas áreas, e hoje estou aí no Banco BV defendendo aí entre N áreas de segurança da informação que a gente tem, a célula de defesa cibernética. Então, acho que foram grandes desafios que nos levaram até aqui e foi muito bacana. Pô, demais, demais, e obrigado muito por ter aceito o convite, adorei. E o Henrique Lopes, né, para quem não conhece aqui, nosso coordenador também do Blue Team, parte de SOC. Henrique, dá um oi pro pessoal aí que não te conhece. Isso aí, pessoal. Já participei de alguns headcasts aqui com você, Eduardo. Para quem não me conhece, sou o Henrique, sou o coordenador do SOC, junto com o Blue Team. Além do SOC, nós temos também algumas partes de infra, algumas partes de incidentes aí que a gente sempre está trabalhando junto, nesses desafios aí de monitorar toda essa parte de gestão de nossos clientes. E é isso. Perfeito. Então, pô, estamos aí com um time de peso, né? São todos muito humildes para falar do histórico, mas realmente é a galera, pô, que já passou e passa, né, por poucas e boas no dia a dia, e é um dia a dia conturbado. Enquanto nós temos aí diversos atacantes espalhados pelo mundo inteiro,
insiders ou o que for, é algo bem constante, por assim dizer. Possuem tempo livre, possuem isso às vezes como muito hobby, e aí do lado de cá, da cadeira de cá, é onde realmente está o grande trabalho grosso, porque é uma equipe onde segura aí diversos ataques. Bom, dando uma breve introdução, e aí depois eu vou passar algumas perguntinhas aí para a gente entrar no bate-papo e esquentar. Que história é essa de Blue Team, Red Team, né? Então, assim como são os jogos, né, baseados na vida militar, a regra é bem simples, gente. O time vermelho, Red Team, ataca e o time azul, Blue Team, defende, né? E tem muita gente que tem um pouco, às vezes, dessa diferença de entender, pô, mas Blue Team é um SOC normal? E aí é onde nós vamos entrar aqui para dizer para vocês que não é um SOC normal, não é simplesmente monitoramento. Porque você tem realmente essas divisões de time para isto, né? Para realmente elevar cada vez mais o nível de segurança de um time. Não digo, porque assim, se você tem um time de segurança, como que você vai realmente garantir que eles estão no nível máximo de aprendizado, né? E aí é onde entra bastante a parte de Red Team, que nós já falamos em alguns podcasts anteriores. E aí, né, de um estudo da Exabeam, revelou que 62% dos Blue Teams têm dificuldade para pegar os Red Teams nas simulações, principalmente focando na área de detecção e resposta a incidente, né? Porque o grande desafio não é só detectar, é dar um tempo hábil de resposta. Porque dependendo do nível da invasão que acontece, da automatização dessa invasão, às vezes você precisa de segundos para comprometer o ambiente. E aí a resposta que é tão importante. E, gente, se eu falar besteira, vocês me corrigem aí, tá? Só estou aqui dando uma pimentada. E aí eu gostaria de levar essa primeira pergunta aí, né, iniciando pelo Rodolfo, com a Sato complementando, depois Henrique também, por favor. Na teoria é muito bonito, né? Pô, eu tenho aqui um time vermelho, adora atacar, são hackers, ethical hackers, e aqui um time azul, pô, mas sabemos que a teoria não é a coisa mais linda. Na prática, né, como que funciona de verdade um Blue Team de instituições financeiras, Blue Team de mercados e de segmentos assim que falam e respiram de segurança de fato? Rodolfo, por favor. Uhum. Acho que alguém comentou, né, uma situação que o Blue Team não é um SOC, né? Acho que esse é um bom início, é um bom direcionamento, né? SOC é um mundo à parte. Você tem desde triagem de eventos, eliminação de falso positivo, criação de dashboards, muita coisa ali que realmente precisa de um time focado naquilo. E o Blue Team realmente é muito. Não vou falar que é muito mais que a monitoração. É um complemento muito bom para a monitoração, sim. Qual que é a principal, na minha visão, né? As principais responsabilidades que se diferem, né? Primeiro, dessa defesa do Blue Team, existe uma necessidade muito grande de criar um processo de retroalimentação dos demais times, né? A gente está falando aqui de Blue, falou bastante de Red, mas no conjunto da obra ali são muitas cores, muitas responsabilidades. A gente tem o Green, tem o Purple, tem uma série de outras cores, mas como retroalimentar ou o Red, ou o próprio, ou os próprios desenvolvedores, por exemplo, daquela empresa, né? Como você consegue, através de técnicas de defesa, fazer uma conscientização melhor desses outros times? Acho que essa retroalimentação difere um pouco. O Blue Team também tem outros papéis, por exemplo, fazer um risk assessment, né? Um assessment ali de como está acontecendo toda essa trilha de defesa, escolher um framework, sei lá, o Mitre Attack é um framework muito utilizado hoje de mercado, para a gente ver exatamente como seria a trilha de um atacante e pensar em modelo de camadas quais são as melhores vantagens que a gente pode ter frente a um ataque. Identificação de falhas preventivamente, ou seja, o SOC detectou, alertou, já foi. O alerta é realmente um incidente que aconteceu ali, né? Mas como a gente consegue ser mais preventivo? É um papel do Blue Team também pensar em regras comportamentais, padrões de falhas que existem, até do ponto de vista organizacional, né? Para que ele, como você bem falou, né? É muito difícil eles detectarem o Red. Por quê? Porque você tem que se prevenir. O Red está exatamente ali atuando de uma maneira stealth, né? Ali bem na surdina, e ele só tem o trabalho de bypassar um controle, né? E o Blue Team tem que estar ali em todos os controles quais são as falhas, e outros pontos, né? Por exemplo, performar auditoria
melhorias, com certeza. Gestão de vulnerabilidades é um papel do Blue Team. Como é que você conhece o seu risco organizacional inteiro se você não sabe todas as vulnerabilidades do seu parque, do seu ambiente? Quem faz o hunting de logs, né, quando a gente está ali também, e outra, né, ficar atualizado com as novas tecnologias. Não dá para um analista de SOC é pauleira, é alerta, é incidente, não dá para ele também ter o chapéu e a responsabilidade de buscar novas tecnologias ou novas maneiras de se defender para tentar estar à frente do atacante. Então, esses são alguns dos papéis que eu posso pensar que diferem do SOC tradicional, por exemplo, que faz esse Blue Team ser a cereja do bolo, digamos assim, da defesa. Demais. Só complementando a questão que o Rodolfo falou, obviamente que o Blue Team, a base, né, dele é ter um SOC maduro, é ter um SOC capacitado. Eu acho que esse começa por aí. Ele é o ponto inicial, mas não pode ser o único, né? A gente precisa ter pessoas que pensem como um atacante, né? Como é que está o meu ambiente hoje? O que eu tenho de tecnologia hoje na empresa? Eu estou realmente com a questão de patch, né, que ele citou, está em dia? Como é que isso me ataca? E como que eu me atualizo disso, né? São muitos desafios que o Blue Team tem, né? E até citando uma questão do Red Team, né, é importante ter essa sinergia com eles, para a gente ter um constante treinamento também, né? O Red Team ele tá lá para treinar o Blue Team, porque na hora que é para entrar no fight, é o Blue Team que vai segurar o rojão. É a parte de resposta incidente que vai segurar. Então é importante ter essa sinergia, né, para a gente ter um Blue Team forte e ter toda essa proteção adequada, né? É claro que também a gente precisa ter o contexto do negócio, o que tem de fato à nossa volta, né? Até que ponto a gente pode apertar um controle, até que ponto a gente vai ter que criar uma exceção, obviamente controlado. Então, eu acho que o Blue Team ele é muito mais do que pegar, monitorar e avisar para a pessoa que bloqueou. É mais entender o que aconteceu e a gente trazer uma lição disso. Todo tipo de incidente precisa trazer uma lição, senão enxuga gelo, né? Com certeza. Eu acho que é esse o ponto. Na minha visão também, quando você fala até de enxugar gelo, cara, sempre tem essas questões de tendências também. Porque, assim, hoje o que está mais tendente é um tipo de ataque de ransomware, vamos falar assim. Mas você sempre tem que estar atualizado em todas as notícias, você sempre tem que estar atualizado em tudo que está acontecendo. O Red Team ele sempre vai estar atualizado cada vez mais, mas a gente tem que proteger nosso ambiente, né? Cada vez mais a gente tem que entender, por exemplo, saiu uma falha do Exchange, que todo mundo está sabendo agora. Então, você tem que estar por dentro de todas as notícias, senão você só vai ficar sempre a mesma coisa, né? Sempre ali, dando 2 passos para trás, enquanto o Red Team sempre está na frente. Então, sempre parece uma coisa, pode parecer até uma besteirinha, mas a questão de notícias, cara, a questão de patch, como você tinha mencionado também, é muito importante. Pô, não, aproveitando isso que você falou, Henrique, a gente poderia considerar também que o Blue Team talvez o antigo, ou que algumas empresas usam, ou o N2, N3, alguém mais evoluído, é mais ou menos isso? Não, eu não consigo falar que o Blue Team é o N2 e N3, né? Porque o Blue Team, Perfeito. na verdade, ele abraça tudo, né, cara? Eu tenho desde aqui, por exemplo, aqui na Red Belt, posso dar um exemplo que isso daqui é aberto também ali no nosso site até. Eu tenho desde, assim, o parte do N2 e N3, não vai brigar comigo depois, né, Eduardo? Eu tenho desde a parte do N2 e N3 até um cara de teste. Então, assim, o cara de teste pode ser um cara de Red Team, mas eu tenho um cara só para isso, para testar se está funcionando. Acorda no meio da madrugada, faz uma simulação só para ver como que tá o dia a dia do processo. E não só a tecnologia, né? O processo mesmo em si, porque hoje o Blue Team ele vive de processo, ele vive também das tecnologias, ele vive de pessoas, mas o processo, por exemplo, caiu isso ou caiu aquele ataque, avisa quem, ou toma essa ação, então sempre tem isso também, cara. O Blue Team você nunca pode comparar só realmente a um só, como tinha falado anteriormente. Perfeito, eu vejo que, exemplo, aqui na Red Belt, né, nós temos algumas práticas que eu vejo direto, né, em todos os clientes, que é literalmente de, olha, bom, iniciou, logo quando é início de projetos, né, de MSS com SOC, com Blue Team e daí em diante, fez toda a implantação via SOC, né, incidentes, daí em diante, né, matriz RAS, e aí logo na sequência entra um time de Red Team para tanto mostrar a eficácia do que está implementado, e fazendo ajustes finos, né?
E tem alguns que dizem assim, pô, mas de novo você vai atacar minha infraestrutura? Sim, cara, de novo nós vamos atacar a sua infraestrutura, de novo nós vamos atacar seus serviços web, de novo nós vamos atacar suas aplicações para entender o que mudou, né? Se os alertas estão corretos. E o principal que é que vocês mencionaram, que eu gostaria que vocês me falassem um pouquinho mais desses processos, né? O que são esses processos? Beleza, já entendemos que tem um processo de notificação. O Assato falou um ponto muito importante, que é o processo de aprendizado. Isso na prática é o quê? Como que funciona? É playbook, é runbook? O que é na prática, no dia a dia? Assato, se puder. Claro. Assim, o que seria a questão do playbook, né? Existem alguns cenários, né, que o SOC pega, o que o mesmo Blue Team enxerga todo dia, que costumam até ser recorrentes, acontecem de tempos em tempos, né? Então, a pessoa que está fazendo aquela análise, ela vai olhar uma, duas vezes, até chegar num ponto que fala assim, pô, às vezes a pessoa olha para o alerta, ela já até sabe o que é, né, de tanto que ela olha. Mas ela vai ficar com esse conhecimento só para ela? Não, porque ela vai ter uma outra equipe, né? E a gente sabe que as equipes são dinâmicas, movem-se peças, saem peças, entram peças. E essas Sem peças que contar, entram. desculpa, o jeito que o nosso mercado está, né? De Sim, pessoas extremamente pulando, aquecido. assim, extremamente aquecido. Então, assim, é importante você ter uma documentação, né, que no caso é o playbook dos alertas comuns, né, ou os alertas que você julga importante e que precisa estar documentado para que esse conhecimento não se perca. E o importante é manter esse playbook atualizado, né. Pelo menos aí varia de acordo com a frequência que você tem esse tipo de alerta alterando, né? Mas de tempos em tempos a equipe do SOC tem que fazer a atualização disso, né? Até para deixar isso atualizado e tá bem real com o que você tem de ambiente hoje, né? Então é uma coisa que é frequente que acontece e que é bom ter isso documentado como processo, né? Tanto pessoas quanto ferramentas. Acho que isso é importante também. Não sei se o Bom, Rodolfo queira complementar com alguma outra coisa aí. Sim, na verdade, quando o Edu comentou de processos e tal, tem também não só os processos dos runbooks, né, dos playbooks, das coisas que estão ali acontecendo, como processos também de negócio, de empresa que são impactados no sentido, né? Por isso que é tão interessante ali o Purple Team, né? Que a gente já tá falando de talvez outro tema, mas o cara que faz a integração entre o Red e o Blue, né? O Red, se ele conseguiu sucesso no objetivo, significa que ele bypassou algum processo, seja ele um processo técnico, algum processo que é uma ferramenta que deveria fazer, mas a grande parte interessante é, por exemplo, a minha ferramenta estava configurada do jeito X, Y e Z, estava. O Red Team conseguiu fazer sei lá, a função A, B e C. Por que a gente não contemplava esse tipo de coisa? Putz, às vezes você vai bater numa regra de negócio que alguém definiu lá atrás. Então, o Blue Team também tem que ter essa sacada, né? Além de grande parte desses caras do Blue Team ter a noção de ataque também, muitos deles, aliás, vieram do ponto de vista de ataque, né? Eu comecei na parte de ataque depois que eu fui fazer a defesa, etc. A movimentação também das pessoas, que faz parte do processo, é muito interessante para não criar também um vício no mindset. Então, os analistas de Red Team, é legal ter um job rotation e eles fazerem parte do Blue também, para criar essa visão diferenciada. O cara que está lá fora, né, além de ele não ter compromisso nenhum com moral, com ética, né, ele não tem chefe, não tem meta, então assim, eles estão muito na frente, né? Como você consegue pensar fora da caixa? Ou trazendo gente nova, ou fazendo com que as mesmas pessoas tenham funções diferentes para pensar em coisas diferentes. Então, isso é bem legal também, é bem importante no processo inteiro que a gente estava comentando, né? Eu concordo totalmente com vocês dois, mas assim, eu acho que também é uma parte muito importante do processo, é a otimização de tempo. Quando a gente fala de otimização de tempo, porque assim, um tempo de um incidente, quanto mais tempo um hacker ficar dentro do seu ambiente, quanto mais tempo aquele incidente não for tratado, cara, aquilo ali, o impacto pode ser assim, devastador. Então, assim, se você tiver um processo desenhado muito bem, um playbook muito bem desenhado, você já sabe o que você tem que seguir, você vai ganhar tempos de clique. Ainda mais aqui, quando a gente fala tempos de clique, é o quê? Por exemplo, puta, cara, eu não precisei fazer aquilo ali porque aquilo ali já está desenhado, aquilo ali já está resolvido. Então, assim, processo também eu vejo muito com bons olhos nessa parte aí de otimização de tempo.
Putz, e a base, né, Henrique? A base que você tem que criar, se você faz isso de uma maneira robusta, exatamente, sabendo todos os passos, isso fica mais fácil para você automatizar depois. E falando Exato. de tempo, cara, eficiência, né? Se você automatiza processos que o seu N1 faz, né, que o seu N1 deve, né, gastar horas ali eliminando falso positivo, criando evento, Exatamente. putz, vamos chegar mais rápido no incidente, né? Chega mais rápido o Perfeito. incidente, você ganha, tem mais ganho, realmente você consegue até mais para frente trabalhar até com uma ferramenta de software, por exemplo. Então, eu vejo assim como um grande ponto aí esse do Blue Team, essa questão de processo. Pô, Eu acho que no fim perfeito. das contas a automação em si ela é o canal para a gente desafogar muita coisa, né? Tem muito processo que começa-se manual no SOC, né? E depois você vai tomando algumas coisas, tipo, isso aqui a gente pode automatizar, ganha tempo do SOC. Eu consigo deslocar uma pessoa que estava olhando aquilo que era manual e passa a ser automático para colocar ela para fazer alguma coisa mais produtiva. Então é pensar nesses aspectos e deixar tudo bem azeitado, né? Exatamente, cara. E você deixar o cara ali fazendo sempre a mesma coisa todo dia, ele vai pedir para sair. Ele não vai aguentar. Ele vai falar, cara, não quero mais isso. Então, se tiver tudo É desenhado, ele vai... loucura. Loucura, loucura. Ficar clicando tudo a mesma coisa todo dia, ele vai falar, não, É, se eu precisar assim. e segue uma dica aí para quem está nos ouvindo, né, nos vendo. A gente até esquece, né, que a gente está às vezes sendo filmado. Mas enfim, que um dos principais indicadores também do time, né, de Blue Team, e não de SOC, não de Blue Team daí em diante, do time, é realmente o tempo de resposta, é o SLA, né? É você realmente entender para cada nível de criticidade qual é o tempo de resposta. E você só vai conseguir mostrar uma evolução quando o seu tempo de resposta começa a diminuir. E aí, através exatamente do que o Rodolfo, o Henrique e o Assato mencionaram, otimização. E vocês mencionaram um ponto muito legal, que vocês falaram assim, de orquestração, de software, né, e tudo mais. É engraçado que às vezes caem algumas perguntas aqui para nós, de clientes e tudo mais, pô, quero colocar software. E você vai ver, o cara não tem nenhum SOC, né? Aí você fala, pô, legal, vamos começar devagar, porque assim, não, mas o software, né, a hora que começar um ataque já bloqueia? Não, o software precisa de um processo, ele vai conectar nas suas ferramentas e daí em diante. E aí, vira um negócio bem complexo, né? A gente fala ali que é a cereja do bolo, e de fato é quando tá tudo assim, esquematizado, tá com processo, tá com um negócio legal, funcional, que é o principal. E aí eu já vi gente que falou assim: ah, mas é impossível que a galera, igual o Henrique mencionou, né? Que a galera, porra, não, desculpa o palavrão, mas não aguenta mais fazer aquilo lá e acaba não aguentando. Gente, quando você pega uma ferramenta automatizada, né, que algum script kit está utilizando, ou algum hacker de verdade está utilizando para tentar otimizar o tempo dele também, você põe ali mais uma ferramenta para escanear, ele está mandando mais de 1 milhões de requisições. Mas as requisições são bloqueadas conforme elas são iguais. Ok. Mas a partir que essas requisições mudam o estilo dela, surgem alarmes, né? Surgem cada vez mais requisições e o pessoal do SOC fica ali realmente na loucura de falar, olha, algo está acontecendo, vamos bloquear, o que é para fazer, coisas do tipo. Mas vou parar de falar, que você não para de falar também. E o Rodolfo mencionou um negócio muito legal de Purple Team, né? Eu gostaria de entender um pouquinho mais sobre isso daí. Então, assim, para quem lembra lá das cores primárias, né? O próprio Purple roxo já diz o que é, mistura aí do vermelho com azul. Mas, pô, que mistura é essa? Como que é? Me conta um pouquinho, Rodolfo. O Purple é exatamente essa mistura, né? O Red, ele tem um ponto crucial, ele tem que ser um time independente, ele tem que ter o mindset de um atacante externo. Então, na teoria, e na prática também, eles não usam informações privilegiadas da empresa, eles não têm esse tipo de subsídio que, sei lá, um time interno ou um time de EHT, né, de pentest, ali mesmo está fazendo dentro de casa. Devido a esse fato, ele não tem contato com os demais times, seja de negócio, seja de TI, seja o próprio Blue Team, seja o próprio SOC, seja quem for. Porém, eles têm alguns interesses em comum. E como fazer com que esse Red Team, sem perder a independência, sem perder o mindset de um atacante sem informações privilegiadas, consegue municiar em tempo de exercício ou depois do exercício essas outras áreas, né? Afinal de contas, o trabalho, o objetivo, né, definido ali no exercício de Red Team, se ele for concluído com sucesso, tem vários gaps no meio do caminho que a gente vai ter que corrigir. Esse é o trabalho do Red e eles têm que chegar antes do atacante real. Então, o Purple é esse cara que tem a noção
dos dois mundos, é um cara multifacetado ali do ponto de vista técnico, operacional, que vai pegar também sem conhecer o que está acontecendo no exercício de Red Team, porém, ou municiá-los com algum subsídio interessante, mas que não influencie para melhor ou para pior o exercício, e o contrário também. Se o Red Team, querendo ou não, ele é um contratado da empresa, né? Ele é um time que está atuando para a empresa. Se ele descobre uma vulnerabilidade muito crítica, extrema, a ponto de que o risco da organização que ele está testando aumenta a níveis estratosféricos, por exemplo, ele não pode levantar a mão no meio do exercício e parar. Então, é o Purple Team, por exemplo, que vai municiar o Blue Team ou as áreas do banco a despeito desse risco, e o Red Team tem que parar. Tem um momento ali que ele tem um limite, né? Ele consegue materializar, ele deveria conseguir materializar risco, ele tem sim ter permissões de penetrar na rede de maneira mais aprofundada e mais intrusiva, mas ele não pode deixar a diligência, a governança em cima de um risco acontecer, por exemplo. Então, esse é um papel do Purple, um dos papéis do Purple Team. Então, deixar o espaço aí também para o Asato comentar algumas coisas, mas é isso, né? É o cara que vai fazer a interface de um time do outro para não quebrar essa independência que eles têm que ter. Fenomenal. Sato, complementando, que aí também quero que você pense o seguinte, porque assim, eu pensei aqui agora, né? Pô, o pessoal que está nos ouvindo, pô, vieram com mais um termo para quem não conhece. Agora, Purple, pô, não tenho nenhum SOC, às vezes eu tenho um SOC, mas, pô, não pensei nessa parte de Blue Team. Legal, vou fazer trabalho de Pentest, Red Team, coisa do tipo, mas Purple é exagero? Ou assim, dá para quem já tiver um Blue Team, já com uma ideia de processo, de, pô, já está muito bem encaminhado e dá para ir devagar? O que você imagina disso daí? Eu acho que dá para, tendo uma área já de Blue Team, né, eu acho perfeitamente plausível conseguir fazer isso de uma maneira razoável. Né? A gente pesquisou algumas ferramentas que fazem uma simulação de ataque. Né? Tem open source também, tem pagas, aí ele chama de BAS, agora esqueci o termo agora, mas é a BAS mesmo. Breach Attack Simulation. Isso, Breach Attack Simulation, exatamente. Tinha esquecido. Mas é possível fazer com ferramenta ou pode fazer com uma equipe. No caso, uma das coisas que eu acho que é válido também é pegar algumas pessoas do Blue Team, né, e algumas pessoas de Red Team e combinarem uma atividade, né, específica de analisar o ambiente. Então, a gente costuma fazer eu posso citar um caso que a gente fez no BTG, que a gente pegou algumas pessoas do Red Team, pegamos umas pessoas do Blue Team e começamos a colocar alguns cenários. Era legal a gente fazer um teste, né, algum exercício, para identificar se os nossos controles estão aceitáveis, estão ok, se as nossas ferramentas estão configuradas corretamente, se os logs que a gente precisa, né, estão, no caso, no nosso CIEM. Né? E a gente combina esse tipo de ataque. Né? Então, tanto que o primeiro, por exemplo, nós pegamos um exemplo de um grupo hacker que está documentado lá no Mitre Attack. Se não me engano, acho que era o FIN 4 ou FIN 5. E a gente deu uma estudada para ver o que eles faziam, né? E a gente propôs para o pessoal do Red Team simular esse cara, né, esse grupo, né, de acordo com o que estava documentado, e o que eles fariam de diferente se caso as nossas defesas fossem bem sucedidas. A gente conseguisse barrar a forma como eles atacaram, como o grupo atacaria, né? O que vocês fariam de diferente? Então, ao mesmo tempo que a gente faz esse tipo de controle, analisa o que está acontecendo, o próprio Red Team também começa a estudar outras formas de ataque. Então, é um negócio, é um ganha-ganha, né, no fim das contas. Ajuda bastante. Então, para quem tem esse Blue Team, tem algumas opções, né? Tanto a parte de ferramenta, quanto alguma equipe, alguma empresa que faça um Red Team combinado. Eu acho que vale nesses dois cenários, sim. Muito bom. Realmente, eu acho que assim, na minha visão também, tem que começar de algum lugar, né, cara? Você tem que começar com o SOC, você tem que começar, pode ser um cara monitorando ali alguma coisa, mas o Purple com certeza é o ideal ali, quando você já estiver realmente mais, vamos dizer assim, maduro, tudo.
Mas com certeza dá para misturar, como o mesmo Masato falou, pega um cara daqui, pega um cara dali, começa já a desenhar alguma coisa. Mas é isso, tem que ter um início pelo menos. E é muito interessante, porque a gente fala assim, porque hoje, felizmente, na verdade, né, somos uma consultoria, tudo ali, realmente, você tem um trabalho de Red Team, Blue Team, custa dinheiro. Então, assim, você contratar hoje uma empresa que faz pen teste, faz análise, teste de vulnerabilidades, teste de intrusão, porque tudo isso tem de grandes diferenças, né, é dinheiro, então, assim, é caro. Então, assim, você tem realmente ferramentas, BAS, que te ajudam, né, no momento de... O conceito de BAS, que te ajuda, né, BAS, que te ajuda realmente a seguir com isto, que ajuda a simular ataques, que já é um grande avanço, né? Hoje, na Red Belt, graças a Deus, nós temos a possibilidade de ter um Red Team bem completo, onde a gente utiliza para benefício próprio. Porque tem alguns clientes nossos também que, quando, há 2, 3 anos atrás, que você conseguiria provar para ele que todos os controles estavam aplicados de forma correta. Você ia esperar ele sofrer um ataque para mostrar isso? Não é assim que funciona. Então, simula o ataque, mostra que todos os controles estão ok, e põe a prova de fogo. Olha, nós estamos nesse tipo de ataque aqui, e é por isso que nós estamos enchendo o saco de vocês, que nós temos que ter um playbook para isso aqui também. Pô, mas isso aqui é impossível de acontecer. Não, não é impossível. Se é possível de simular, é possível de acontecer, né? E aí tem uma pergunta que eu gostaria de fazer para todos vocês, que tenho certeza que todos vão conseguir ajudar bastante, que é quando a gente fala dessa parte aqui de Blue Team, dos profissionais, né? Então a gente entende que, pô, para eu saber proteger, eu tenho que no mínimo saber atacar. Só que, gente, os perfis são diferentes, tá? Na vida real, os perfis são diferentes. Pô, então eu vou pegar um excelente hacker que sabe ele atacar tudo para transformá-lo em um Blue Team. Esse cara, não vai dar certo. Não é assim que funciona na vida real, tá? Então, o que que esse perfil precisa ter, né? Eu sou um rapaz novo aqui da área de segurança, um entusiasta da área de segurança de informação, quero começar, quero atingir o meu nível de Blue Team, porque eu gosto realmente dessa parte. A gente fala bastante, vê o mercado falando bastante de certificado. Eu sou também, felizmente ou infelizmente, quem está ouvindo, eu sou também da teoria de que certificado não prova nada, né? Mas é importante, seja às vezes para uma contratação, seja às vezes para participar e mostrar o nível da sua equipe, e isso é importante, tá? Então, assim, não deixem, se tiverem oportunidade, não deixem de tirar, porque no final do dia ela conta como uma graduação, uma especialização nesse mundo de segurança digital. Então, voltando assim para a pergunta principal, se vocês pudessem recomendar, né, seja sei lá, alguma certificação, seja níveis de conhecimento, por onde vocês começariam, né, na hora de analisar alguém de Blue Team? Rodolfo, se puder, fazendo favor. Lógico. Acho que tem um ponto legal, né? O perfil realmente é totalmente diferente. Uma coisa que dá para mudar, né? Na verdade, é o mindset. Às vezes, né? Você tem um cara ali, um puta cara de ataque, demora um tempo, talvez mais tempo do que pegar um cara pronto de defesa, mas dá para mudar o mindset dele e falar, cara, é por aí o caminho, né? E o contrário também é verdadeiro. Mas que mais? E cada um tem, né, as suas preposições ali, mas certificação. Cara, essencial para o Blue Team, na minha visão, é o básico de redes. Acho que antes de chegar em segurança, você tem que ter uma boa noção de infraestrutura, de redes, de cabeçalho, Protocolos, de número de protocolos. portas, né? Tipo, Exato. Como é que você Perfeito. vai, né, fazer uma análise, uma investigação de um log de rede, né, para quem é mais técnico e vê na minha época era o Netmon que eu usava, depois veio o Wireshark que pintava, né, coloridinho, facilitou entre pra verde e caramba. limão, aquelas coisas todas. Porra, era mó legal, né? Eu dava botão direito ali, ele filtrava só aqueles eventos. O Netmon era ali, né, rapaz? Era É tenso. loucura. Como é que você tem noção do que está acontecendo ali? É uma trilha de log, um TXT de 300 MB que não tem como. Então, esse o principal. Na minha época também era CCNA, né? Tinha toda aquela trilha de certificação Cisco. Enfim, tem uma série de fabricantes que vão nessa linha de redes. Essencial, não tem como você não sair daí. E depois a gente tem as mais básicas, né? De segurança mesmo. A CompTIA, se não me engano, tem a Security Plus. Tem a. Como é que chama aquela SAI? Tem uma Cyber Security, né, eu acho. O Cyber Security também deles. Tem as avançadas lá, a CASP Plus. Cara, a CompTIA são várias certificações legais do nível de Fundamentals ali, que é bacana. A ISC,
porra, tem o CCSP, tem o CISP, né? Pô, se você quer ter uma noção geral de segurança, eu acho que o CISP é uma grande pós-graduação em segurança. Se você está pensando, a gente falou aqui, processos, risco organizacional, como você vai pensar maior, que é o papel do Blue Team, você tem que conhecer um contexto de segurança como um todo, tá aí. E do ponto de vista de defesa e ataque, eu particularmente acho que é muito mais fácil você ir para o lado Blue Team, para o lado de defesa, vai para esse lado, vindo do ataque, do que o contrário. Tá? Quando você só defende, você não tem aquela gana de pensar em como vai passar controles, que é exatamente o que o Blue Team tem que ter, né? Ele tem que defender um cara que está pensando nisso. Então eu acho isso mais tranquilo, e tem 2 certificações aí, nível hardcore, que eu acho muito bacanas, que é a OSCP e a OSCE da Offensive Security, né? 2 certificações de ataque extremamente criteriosas. Uma é 1 dia de prova, a outra são 2 dias de prova direto. E a SANS também, para finalizar meu discurso aqui, é uma categoria de certificações gigante que eles têm, desde o Blue Team Fundamentals, que acho que eles têm, até o lado hardcore da coisa de programar e desenvolver coisas e parâmetros no CIEM. Então, acho que são grandes certificações, e tô com você, Edu, também sou da opinião que, cara, é na prática que você aprende as coisas ali, a certificação é um plus, é um a mais para você chancelar ali os seus conhecimentos. Eu tô com o Rodolfo nessa. O básico é rede, tá? Então, por isso que nesse ponto eu posso falar um pouco, porque eu vim dessa área, cara, eu não gosto de falar muito de fabricante para sugerir, né? Mas, assim, todo o meu background foi de Cisco, né? Então, cara, tendo CCNA, estudando CCNA, eu acho que já dá um direcional legal. Tem os da Security da CompTIA, né, que, se não me engano, tem o Network Plus, que também é básico, Security Plus. E tem um treinamento, além de todos esses que o Rodolfo falou, né, inclusive eu estou estudando um pouco de CH, do Ethical Hacking, né, e tem 2 treinamentos que são dados no Brasil, tá, em português, com material em inglês, né, que é do CertBR, que é de resposta a incidente. Muito Fundamentos de resposta a incidente e de avançado. É um treinamento direto dos Estados Unidos e que só eles têm permissão para dar esse treinamento. Eu acho ele ótimo. Eu fiz Putz, os 2, é como é que eu sensacional. fui esquecer, Assato, do ICConsio? A ICConsio tem o CH e o CHFI. Eu tirei os 2 e esqueci da ICConsio. Mas puta Então. certificação, CH e CHFI, né, que são as iniciantes ali, tem a ICConsio, verdade. Tem da ICConsio, além do CH, tem o CND, que é de Network Defender também. Ele dá um background legal para a rede. Mas para Blue Team também, aquela parte de processo, entender como é que é a triagem, tudo, esse treinamento de resposta a incidente, eu acho sensacional. Eles também, a ICConsio tem também o de resposta a incidente, eu não vi como é que é, mas esse que eu vi do CertBR eu acho sensacional. Caramba. Então, já fiz até uma anotação aqui. A minha visão, cara, depois do que esses 2 feras falaram agora, né, cara, fica mais difícil de eu completar alguma coisa aí. Mas eu falo mais a personalidade da pessoa também, cara. Se você não for curioso, eu acho que no Blue Team também você não vai dar muito certo. Você tem que ser curioso. Quando você vê aquele alarme, aquele incidente, alguma coisa, pelo menos na parte do SOC, vamos dizer assim, né? De investigar aquilo ali, saber o que é aquele log, escovar um bit ali também, sabe? Do ponto de vista de rede, eu já vi gente, eu conheci pessoas, né? Eu trabalhei com pessoas que tinham um conhecimento absurdo da área e nunca teve uma certificação. É a questão de vivência mesmo. A certificação, o estudo, o material de certificação, ele te dá um direcionamento do que efetivamente ler. Agora, não necessariamente você vai ter vai ter tudo lá, tem que ter um pouco da vivência, mas é um bom cartão de visitas para quem está começando. Perfeito. E se eu puder acrescentar também, que eu já vi, que é bem legal, é aquela que a gente está levando para um nível um pouco mais, que aí depois vai ser adquirido nessas certificações. Parte de web também, né? A parte de web. Mas está falando que é HTML, JavaScript? Não, gente. A parte de realmente ataques em web, que hoje é uma grande vertente de ataques, você entender como que funciona, né? Basicamente, ataques de OWASP Top 10, ali já dá boa base para você, dos injections,
Dora e outras coisas aí tem uma base muito, muito boa, né? E agora, Henrique, uma pergunta para você. Quando a gente fala aí de, né, tempo tá voando, né, pessoal? Já foram aí 40 minutos. Então, assim, para a gente, com uma última perguntinha, até para dar dicas, né? Pô, estou montando um SOC, eu tenho um SOC, eu pô, quero sair desse nível, vai, 1.0, ir para um 2.0 aí com Blue Team. Quando a gente fala de ferramental, né? O que não pode deixar de faltar dentro de um time de Blue Team, dentro de um time que vai estar embasado com um time junto de SOC? Assim, pensando no início mesmo, na base de tudo. No Blue Team, ele consegue sobreviver com várias outras coisas, mas ele não consegue sobreviver sem um CIEM, tá? Acho que assim, o porquê o CIEM? Ele é um correlacionador de logs. Ele tem, todos os logs na sua empresa vai ter, está sendo gerado por AD, por antivírus, por firewall, isso a gente fala de Blue Team, não realmente da proteção da sua empresa, tá? Ele gera log. Como que você vai juntar tudo? Eu vou abrir o firewall e ficar lendo log por log? Eu vou abrir o antivírus log por log? Pô, eu vou ter que contratar 10 caras logo de cara. Então, assim, faz o correlacionador, faz um CIEM, ele é um centralizador também, assim como ele correlaciona, mas se você jogar tudo para lá, o seu SOC vai conseguir tratar ali diretamente naquele centralizador, naquele CIEM. E, por segundo, na minha visão, tem que ter, por exemplo, alguma coisa de resposta a incidente, que não é, por exemplo, eu peguei isso, beleza, chegou aqui no CIEM, gerou um alarme. Mas o que eu faço com isso? Vou mandar um e-mail para o cara? Vou mandar um e-mail para o cara de infra? Não, você tem que ter um centralizador de gerenciamento de incidentes. Temos o RIS na Red Belt, para quem não conhece, podem procurar aí depois, tá, pessoal? Mas tem muitas outras ferramentas open source que são utilizadas aí no mercado, tem The Hive, tem várias outras coisas que você tem várias coisas que você centraliza, tem Gira, tem todas essas frentes aí que você centraliza para fazer realmente uma vida do incidente, vamos dizer assim. Você vai ter o começo da investigação, você vai ter a tratativa dele, você vai ter a finalização, com lições aprendidas, por exemplo. Então, CIEM. Para início, essas daí. CIEM, alguma coisa de tratativas de incidentes, alguma ferramenta para tratar Perfeito. Aí a vida do incidente. Boa. Aí aumentando um pouquinho o nível, Assato. Para quais que nós vamos? Olha, eu acho que nesse aspecto, além do CIEM, você precisa ter a noção de logs que você precisa ter. Eu vindo de rede, assim, eu acho muito importante a gente ter alguma coisa que olhe tráfego de rede, né? Então, tem ferramentas pagas também, mas tem muita ferramenta open source, Snort, Suricata, ter essa visão do que acontece na sua rede interna, né? A gente vai ter muitos logs e log também de estação. Log de estação traz muita informação importante, tá? Ele pode ser usado tanto para alguma auditoria como para fazer uma trilha literalmente usado como investigação. Eu tenho um amigo que ele é defensor ferrenho de Sysmon em todas Que as demais, cara. máquinas, entendeu? Eu achei demais isso, inclusive tava lendo algumas coisas de Sysmon, então log de rede e log de estação eu acho que é um negócio que precisa ter junto com o CIEM. Perfeito ponto, né? Logs não são só de servidores, não são só de serviços, não são só de dispositivos de segurança. O que o seu usuário final está fazendo ali naquela máquina dele, mas está pegando pelo AD, está pegando pelo antivírus, não é tudo, né? Então, legal, saímos ali do inicial, intermediário, Rodolfo, vamos para o avançado. Quais outras Caramba, ferramentas? me senti o Henrique agora. Ficar por último é difícil, né? Vocês falam tudo, pô. Mas, ó, vamos lá, ó. CIEM definitivamente, não tem como, né? O Hunt começa ali. Analisador de logs com certeza, né? Log SP, vários. The Hive, pô, The Hive é puta ferramenta. Eu sou defensor dela, o Henrique comentou, é uma puta plataforma de resposta a incidente, compartilhamento de informação. Teve uma que. O RIS a gente pegou, viu, Rodolfo? A gente pegou toda a parte do The Hive open source, o código dele, Sim. fizemos mudanças, né, para a necessidade brasileira e adicionamos dentro do RIS. Então, tudo baseado em tasks, que é realmente o seu playbook. O que eu preciso fazer inicial, intermediário, Putz, resposta, que legal. contenção. Ficou um negócio bem diferente. Com certeza, e Isso. quando você vai para uma automação, é isso, né? Como é que você vai Exato. Se o negócio está meio ali, né, travado, você vai automatizar um negócio ruim, né? Então já tem que vir para isso. Cara, ferramenta, com certeza. Falaram de sistema operacional, né? Mas a gente tem, como é que chama? O Update Auditor, Change Auditor, ferramentas de auditoria em sistema operacional, com certeza muito utilizado pelo Blue Team. Analisador de tráfego de rede, né? O Wireshark, Netmon, etc. Honeypot.
né? A gente está falando de defesa. Hoje em dia tem, putz, eu me lembro de uma que chama Illusive, que é israelense, é uma ferramenta de honeypot distribuído na rede inteira, né? É um blue team. Tem que analisar como é que foi essas movimentações laterais, não, nanosegmentação de rede, né, várias, data center, como é que você cuida de um data center, e hoje em nuvem, né, como é que você cuida de tudo isso, nanosegmentação de rede, e fora todas as ferramentas padrão aí que a priori o Blue Team usa tudo concentrado no CIEM, né? Então, ferramenta de antivírus, anti-spam, engines de hunting de logs, firewall, IPS, aí tá tudo ali no CIEM. Então, acho que de ferramental mesmo, se você não parte para uma forense, que aí são outros tipos de ferramenta, e que às vezes a gente compartilha os recursos do Blue Team para fazer uma forense ali e outra acolá, acho que essas são as principais assim, ferramentas dessa defesa. Eu estava lembrando de uma também, que você falou bastante sobre essas ferramentas, de análise comportamental. A gente fala... BA, né? Com certeza. BA, exatamente. Então, por exemplo, muitas coisas que a gente pega, não pegou com vírus, não pegou com coisa de rede, não pegou com log, quer dizer, vírus não pegou com log, mas aquele usuário sempre clica ali, aquele usuário sempre loga aquele horário. Ele logou 3 horas da manhã. O que aconteceu? Alguma coisa aconteceu. É análise comportamental mesmo. É importante, eu acredito que seja bem importante. Eu acho que ele entra mais no nível ali intermediário até também, não é uma coisa... Porque assim, ele é avançado na verdade, mas para você fazer essa análise não é muito... Não precisa de muito recurso, vamos dizer assim, né? Você faz alguma coisa com algum app, alguma coisa do CIEM, você já tem esses acessos também. E hoje, basicamente, aí, né, se não for todos, a grande maioria dos CIEMs, das ferramentas, já possui, né? Ou integrado ao CIEM, ou é um módulo que você paga a parte, mas você integra no seu CIEM também. Que ele te dá essa composição completa ali, né? Sim, e você chega num nível, né, de maturidade onde você pode pegar o comportamental e reclassificar a severidade daquele incidente. Então, às vezes, o risco daquele incidente diminui ou aumenta devido ao comportamental analisado antes por essa ferramenta. Então, putz, ajuda muito o Blue Team também. Com certeza. Muito bom, muito bom. Gente, já ultrapassamos aqui nosso tempo de 45, tá? Falei que ia voar. Gostaria muito de agradecer. Para de gravar e vamos continuar, Edu. E aí eu queria entender, Henrique, você quer colocar mais alguma posição? Assato, Rodolfo? Só agradecer o convite aqui, agradecer a presença também do Assato, do Rodolfo aí. Pô, são dois, como tinha mencionado, são 2 feras aí, que a gente já teve bastante contato. Eu acho muito legal o trabalho de vocês. Eu agradecer de novo o Eduardo, que sempre está junto comigo aí também nessa parte. Fica até meio suspeito eu agradecer ele. Mas é isso aí. Obrigadão, pessoal. Blue Team, cara, é necessário. Então, e assim, agradeço também o convite, tá? Eu acho que ter uma equipe de Blue Team, ela é importante, que ela vai ser quem vai segurar o rojão na hora que acontecer um problema. Vai ser a primeira equipe a ser acionada efetivamente. Então, é importante começar devagar, né? Mas tendo um foco aonde você quer chegar. Eu acho que é importante nesse aspecto. Então, tenham, por favor. E agradeço de novo o convite, tá, Eduardo? Agradeço mesmo e se tiver outras oportunidades, estou para a gente bater um papo. Boa. Não, acho que obrigado também aí, Henrique, Edu, Assato aí pelo bate-papo, pelo convite, obviamente, e também, porra, agradecer esse favor aí que vocês estão fazendo, né, de desmistificar as coisas, de tornar isso público, né, de ter uma audiência que não só de segurança, né, a gente vive no mundo de segurança, né, conversa com pessoas de segurança, fazer esse conteúdo chegar, né, a outras pessoas que não são da área, ou até atiçar a curiosidade de jovens que estão tentando ali entrar, né, na área de segurança, para onde eu vou, o que é. Parabéns aí pela iniciativa do Redcast de tornar isso em áudio, em vídeo, seja lá o modelo que for, é bem legal, bem bacana a iniciativa de vocês, e estamos à disposição também. Gosto de falar, né, acho que eu tomei bastante tempo aqui, mas, pô, vamos que precisarem, estamos juntos, agradeço aí. Gente, só agradecer, mas assim, muito mesmo. Pô, Denilton, Assato, né? Conhecemos aí de longa data, Rodolfo também, não preciso nem mencionar. E Henrique, pô, né? Estamos aí juntos há anos e anos. Só agradecer mesmo, tá, pessoal? Excelente conteúdo, excelente troca de informação. E a ideia é essa, é a gente deixar isto, tornar aqueles conceitos, às vezes tenebrosos, às vezes obscuros, às vezes difíceis de entender, algo simples, direto, né? E como eu digo ali no final, por favor, vocês estão nos escutando, estão nos vendo,
fiquem à vontade para mandar seus comentários, sugestões, porque isso daqui é feito para vocês, tá? É diretamente para vocês. Então, estamos aqui finalizando mais esse episódio, né, de Blue Team, muito mais do que monitoramento. Fique ligado aos próximos aí. Quem não nos segue nas redes sociais, né, @RedBeltSecurity, LinkedIn, daí em diante. E, gente, muito obrigado. Obrigado mesmo. Tenham um excelente dia, noite, tarde. E é isso. Obrigadão, viu? Valeu, Muito grande obrigado. abraço. Edgecast.